esse edifício bem ajustado que é a igreja. A minha oração é que nessa manhã você vibre com aquilo que está escrito, porque é a verdade, é a palavra de Deus. Mas que você se alegre ao pensar que Deus, em sua bondade, em sua soberania, em sua grandeza, em sua majestade, elaborou um plano infalível que é a igreja. Meus irmãos, eu e vocês, por vezes precisamos de um segundo plano para a vida. Por vezes precisamos de um plano B na vida profissional. Por vezes precisamos de um plano C para a vida familiar. Mas Deus não, Ele é Deus. Na verdade, Deus não é surpreendido por fato algum, por capítulo algum da história, porque o nosso Deus, irmãos, não está contido na nossa cronologia, no nosso tempo. Deus é eterno e da eternidade Ele já viu tudo aquilo que há de acontecer eternamente. Então Deus criou um plano que seria valioso, insubstituível, suficiente, que é a sua igreja. Nada substitui a igreja. A igreja de Cristo, até a volta do Senhor, sempre existirá. Por vezes, você e eu seremos tentados a pensar que a igreja acabou. Por vezes seremos tentados a, como Elias, dizer: Senhor, só eu te sirvo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus garante que Jesus Cristo é o fundamento da igreja e Ele mesmo virá buscar a sua igreja. Não é possível que o Senhor tenha prometido que Ele é o fundamento da igreja e essa igreja seja implodida, destruída, desfeita. Não é possível que Ele tenha prometido que Ele virá buscar esse povo, a sua igreja, e esse povo não mais exista no tempo do fim, nesses dias trabalhosos. Eu quero convidar você a pensar no edifício que é a igreja, nessa construção maravilhosa que em Cristo é bem ajustada e ainda está em crescimento, porque continua operando em nome do Senhor aqui nessa terra. Você é a igreja de Jesus, então alegre-se com aquilo que está escrito. Vamos em pé ler a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, versículos 17 a 22. Alegria também de ver nessa manhã o irmão Nilson conosco, irmão Nilson que pude batizar há um ano e pouco, não é, Nilson? E muito bom ver o irmão aqui. Deus te abençoe grandemente. Uma grata alegria ver o irmão também entre nós. E a cada dia ver tantos e tantos irmãos conosco, celebrando ao Senhor, gratos por esse tempo em que temos tido boas notícias no que diz respeito à saúde pública. Você que acompanha a transmissão deste culto, leia conosco Efésios capítulo 2, versos 17 a 22, que nos diz assim: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus do Espírito. Pode sentar, irmãos. A oração permanente dessa igreja é que o Espírito de Deus converta cada coração à palavra de Deus. E a palavra, suficiente como é para instruir, corrigir, exortar, aconselhar o crente em toda justiça, seja, portanto, a alegria, o deleite de cada crente nessa manhã. O apóstolo Paulo está escrevendo da prisão. Não sabemos bem em qual cidade, porque Paulo esteve preso em Roma, esteve preso em Cesareia, mas o certo é que ele fala da prisão, porque no capítulo 3, versículo 1, ele diz que é um prisioneiro de Cristo Jesus. E é nessa circunstância limitadora que Paulo mais uma vez diz que a palavra de Deus não está limitada, e muito menos Deus estaria limitado por conta daquela contingência
que ele estava enfrentando. Paulo da prisão, irmãos, escreve para falar sobre vida cristã e sobre a igreja, que é a vida cristã na prática. Na verdade, a epístola aos Efésios tem sido chamada por muitos teólogos evangélicos de microtestamento, ou pequeno Novo Testamento. A primeira metade fala rigorosamente da vida cristã, a segunda metade nos fala sobre a prática da vida cristã, doutrina e prática, fundamentos da fé e vivência da fé. O apóstolo Paulo então escreve aqui para falar sobre a vida do crente, que inclui a sua existência como membro do corpo de Cristo. Ele que sempre foi igreja, ele que foi acolhido, instruído e enviado pela igreja. Na cidade de Éfeso, ele trabalhou pelo menos 3 anos seguidos. Esteve lá depois, mas durante um período de 3 anos em especial, Paulo trabalhou para que uma igreja de Cristo ali fosse estabelecida. O método era sempre muito previsível. Paulo ia a cidades que tinham grande importância, como centros que influenciariam outras pequenas cidades, e visitava sinagogas. Não havendo possibilidade de falar em sinagogas, ele falava nas ruas, falava nos teatros, ou nos areópagos, ou nos espaços públicos, nas praças. Em Éfeso, Paulo realizou esse trabalho. E agora ele escreve a essa igreja para recordar a esses irmãos o que foi estabelecido em Éfeso, o que era a igreja de Cristo, da qual eles, crentes em Éfeso, faziam parte. Há 3 figuras, irmãos, que Paulo utiliza para a igreja aqui na carta aos Efésios, 3 figuras muito comuns. Ele utiliza a figura de corpo. Os irmãos encontrarão Paulo falando sobre um corpo com muitos membros, que são os crentes em Cristo Jesus. Nós, os crentes evangélicos, usamos exatamente essa designação. Nós não temos a ideia de chamar de adeptos ou de fiéis, nós chamamos aqueles que são parte da igreja de membros, porque isso nos lembra da existência de um corpo ligado a um cabeça, que é Cristo. Paulo utiliza-se da imagem de família. Os irmãos verão nesse texto que nós lemos, Paulo dizendo que somos a família de Deus. E Paulo utiliza-se também da figura de edifício. Não são somente essas, por exemplo, ele chama a igreja de esposa. Mas eu quero destacar 3 figuras que realçam a faceta coletiva da igreja. Um crente, em qualquer lugar em que esteja, é parte da igreja. Mas é muito mais importante lembrarmos que a igreja é a reunião dos crentes, dos regenerados em Cristo Jesus. Porque foram regenerados, agora vivem unidos a Ele, tendo-o como cabeça, e são dele membros, um corpo ligado ao cabeça. Então Paulo é muito claro ao dizer: a igreja é uma reunião, tal como um corpo, que é uma junção de células, que se desdobra em tecidos, que se vê em membros. A igreja é uma família. A família sempre é formada por pessoas, sempre no plural. A igreja é um edifício, e é sobre essa imagem de edifício que aqui nesses versículos ele fala mais detidamente. O fundamento do edifício é ele. O edifício pode conter muitos tijolos, de diferentes dimensões, diferentes cores, diferentes materiais dos quais são feitos, mas esses tijolos, essas pedras, somente ficarão de pé se estiverem sobre o fundamento firme que é Cristo. O fundamento vivo que não apenas estabeleceu, mas mantém a igreja de pé. As pedras vivas que são os crentes. O apóstolo Pedro diz isso: sois pedras vivas, só estão de pé como igreja, porque o fundamento da igreja é vivo e é Cristo. Os redimidos integram a igreja, irmãos, e não há distinção, não há privilégios, por exemplo, étnicos. É por isso que Paulo aqui diz
vocês, gentios, que porque não conheciam a lei dada a Israel, não viviam conforme os judeus viviam, e eram considerados estranhos aos pactos do Senhor, eram considerados elementos fora do corpo de Deus. Vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, porque Jesus Cristo, quando veio, evangelizou, compartilhou as boas novas de salvação com os samaritanos, com outros que não eram judeus. Então vocês que antes estavam longe, como diz o versículo 17, foram evangelizados, e vocês agora podem viver em paz com aqueles que estão perto, que são os judeus. Jesus era um judeu pregando o evangelho na Judéia. Paulo também era um judeu, agora pregando aos gentios e dizendo que o Senhor o chamou para pregar aos gentios, porque Israel, o seu povo, e ele lamenta isso, rejeitou o Salvador Jesus, matando-o, crucificando. Então aqui Paulo está dizendo, nesse edifício há tijolos com diversas origens, mas todos eles igualmente importantes, porque estão sobre o fundamento que é Cristo. Somente redimidos podem fazer parte da igreja. Não importa se são gentios, isto é, não judeus, ou se são judeus. O que diz o versículo 18 é que ambos os povos, judeus e não judeus, têm comunhão com Deus por meio do Espírito de Deus que os santificou. Crendo no Filho, receberam o Espírito que santifica para que o Pai aceite essa vida. É impossível que o Deus Santo aceite viver em alguém que não foi santificado. Então a palavra de Deus aqui nos mostra Paulo enfatizando: somos um povo redimido. Não importa se os tijolos desse grande edifício são de origem judaica ou de origem gentílica. Importa se são agora pedras vivas sobre o fundamento que é Cristo, a rocha de esquina, a pedra angular. Importa se foram vivificados por Cristo e, portanto, são pedras vivas nessa edificação que é a igreja. Vejam, irmãos, como Paulo diz no versículo 19: vocês, gentios, que aliás eram maioria em Éfeso, vocês não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos. Agora quem são vocês? Vocês, juntamente aos judeus, são cidadãos dos céus. Vocês são parte da família de Deus. Alegre-se com isso, meu irmão. O plano perfeito de um Deus perfeito inclui todos os que em Cristo foram aperfeiçoados para fazer parte do seu plano perfeito, que é a igreja. Por seu trabalho entre os homens, o sábio arquiteto que é Cristo preparou toda a construção que é a igreja. Esse edifício está bem ajustado por conta do fundamento que sustenta e que provê a essa edificação a base que é necessária. A igreja é um edifício espiritual bem ajustado, porque está bem fundamentado. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz: o fundamento de vocês é a pregação dos apóstolos e dos profetas. Aqui está, meus irmãos, condensadamente, o povo a quem o Senhor falou. O Senhor falou, resumidamente, aos seus profetas do Antigo Testamento, aos seus apóstolos do Novo Testamento. O fundamento da igreja, portanto, é a mesma verdade que apóstolos e profetas pregaram. E essa verdade tem um centro, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal, a rocha que sustenta a construção. É o esteio, é o arrimo, é a cumieira, é o sustentáculo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz a Pedro e a todos nós, com segurança, sobre esta pedra, sobre a tua confissão, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha assembleia, a reunião em torno de mim mesmo,
o povo que me pertence, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, são palavras de Jesus. É impossível que uma palavra do Senhor Jesus Cristo caia por terra. Toda palavra do Senhor há de se cumprir. Quando os céus e a terra vierem a passar, nós estaremos no céu com o Senhor e veremos cumprindo-se toda a palavra dele acerca da vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo não passará. É o mesmo Senhor quem nos diz: a minha igreja, a verdadeira igreja, a igreja dos redimidos, os que creram no Filho, foram santificados pelo Espírito e entregues ao Pai, esses nem mesmo o inferno poderá vencê-los. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Por uma razão muito clara, irmãos. Porque não é possível que o Senhor se engane. Não é possível que um plano de Deus seja frustrado. Não é possível que a vontade de Deus não se cumpra. Nós estamos bem fundamentados, porque sabemos que a igreja é o plano de Deus. Jesus Cristo morreu para santificar um povo que é a sua igreja. Nós estamos amparados na palavra de Deus. Nós somos o cumprimento daquilo que profetas e apóstolos disseram da parte de Deus. Como eu disse, a nossa pedra angular é Cristo. É importante, irmãos, trazer uma nota feita pelo comentarista bíblico e teólogo Warren Wiersbe. Wiersbe menciona que, ao chamar Jesus de fundamento, a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo pode ser traduzida como sustentáculo. E ele diz: olha, não devemos dizer apenas que Paulo está se referindo à base. Paulo está falando também do teto. Ele está falando daquela peça principal, daquele esteio, daquela cumieira, daquela peça que faz o fechamento da construção. Se você já construiu uma casa e fez um telhado com 2 águas, você sabe que existe uma peça, irmão João Ribeiro, que sustenta essas 2 águas. É isso mesmo, irmão João? Estou falando com um professor de marcenaria. Então, o Wiersbe diz: a palavra de Deus nos fala daquele que é a origem da igreja. Ele é a principal pedra, a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Mas ele é também a principal pedra do telhado. É uma referência ao céu, à vida eterna. Ele é a base do início e ele é a base eterna dos crentes. Ele é a peça principal do telhado. Meus irmãos, a verdadeira igreja não está em crise. Eu compartilho com muitos irmãos, com muitos pastores, da saudade que temos de muitos irmãos em meio a esse tempo difícil. Eu não compartilho com desespero em relação à igreja. Meus irmãos, eu nunca tive dúvida que a igreja de Jesus Cristo venceria os desafios desse tempo e até se tornaria uma igreja mais forte. Talvez você diga: mas pastor, não é verdade. Temos menos pessoas, do modo geral, sentadas nos bancos do auditório. Meu irmão, talvez o Senhor tenha permitido que a igreja se apresentasse com mais clareza nesse tempo, como em épocas de dificuldade, de perseguição, a igreja sempre tem aparecido. Meu irmão, há algo que eu e você não podemos evitar. Aqueles que estão na igreja, mas não são igreja, dificilmente permanecerão na igreja. Não sendo a pandemia, por um outro motivo, em algum momento abandonarão a igreja. No Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que quando ele se apresentou para se defender, ninguém o assistiu. Nós encontramos o apóstolo João falando daqueles que saíram da igreja porque não eram igreja. Judas dizendo: há no meio de vocês, nas vossas festas do amor, gente que não serve ao Senhor. São pessoas que pensam em sua fama, em sua posição. A igreja de Jesus não está em crise. E por consequência, uma destas igrejas locais, que é a primeira igreja batista em Divinópolis, não está em crise. Porque não é possível que um edifício bem fundamentado esteja ruindo.
Está bem construído o edifício. Versículo 21, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que esse edifício não é um edifício qualquer, é um edifício bem ajustado. Você sabe, meu irmão, que muitas construções, irmão Gabriel Fontes, por vezes sem assistência de um bom profissional, começaram bem, mas depois as paredes ficaram tortas. Irmão Gabriel é arquiteto e deve sofrer ao ver algumas invencionices, não é, Gabriel? Irmãos, eu já vi, principalmente na internet, algumas peripécias. Eu já vi construção, Roberto, que tem fundação para um cômodo e no alto ela vira uma casa com 5 ou 6 cômodos, coisa que só brasileiro faz, né? Alguém já disse que a NASA precisa estudar o brasileiro. Irmãos, há construções que têm um bom fundamento, mas não tem um bom desenvolvimento. A igreja não. A igreja está unida a Cristo. Ele cuida da sua igreja. Ele supervisiona o andamento da obra. A igreja, segundo a palavra do Senhor, continua sendo edificada, é o que diz o versículo 22. É Ele, meus irmãos, que em tempos de heresia e de desvio da fé, pelo seu Espírito, levanta homens da parte dele para que voltem a pregar a verdade. É Ele que em épocas de frieza espiritual incomoda os crentes para que o busquem em oração. É Ele que trabalha na igreja para que a igreja volte-se para a obra missionária. É Ele quem leva a igreja a amar a vida santa. É Ele, meus irmãos, quem cuida da sua igreja. Unidos em Cristo, nós também somos moldados por Ele, para que sejamos uma bela construção. E assim como Gabriel, depois que projeta e vê o projeto executado, ele olha para aquilo e diz: que maravilha, eu vou compartilhar nas redes sociais. Ou Alex, depois que produz aquela bela peça de inox, depois você me paga um lanche, viu, Alex, pela propaganda. Mas depois, Alex, que aquela bela peça está pronta, que satisfação, não é? Que alegria dizer: como foi bom ter feito isso. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem cuidado da sua igreja. E chegará o dia em que, quando Ele vier buscar o seu povo, aquela igreja da qual o apóstolo Paulo fala aos Efésios, gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem mácula alguma, mas santa e irrepreensível, Ele dirá: quão bela obra eu pude produzir. Eu falei do Alex, mas quero falar do Márcio. É assim, não é, Márcio? Depois que a obra está pronta, que alegria, que satisfação dizer: nem acredito que fui eu quem fez isso, mas o Senhor Jesus dirá: eu acredito que fui eu cuidei desse povo, eu instruí esse povo, eu alimentei esse povo, eu protegi esse povo das investidas de Satanás, e o Senhor verá a sua igreja e se alegrará na obra das suas mãos. Moldados por Cristo, nós seremos sim esse edifício cada vez mais bem ajustado. A palavra de Deus, os irmãos sabem, diz que nós somos o templo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, nos versos 19 e 20, a palavra de Deus diz: vocês não sabem. A questão é: vocês estão vivendo de modo pecaminoso porque vocês esqueceram ou vocês não sabem disso? Que até o corpo de vocês, ao contrário do que dizem os pagãos, por isso eles se prostituem, por isso eles se dão aos ídolos. Vocês não sabem que até o corpo de vocês não é desprezado por Deus, é o santuário do Espírito Santo, que foi dado por Deus, que não pertence a vocês. Vocês são mordomos, vocês são tão somente cuidadores daquilo que o Senhor lhes entregou com amor. Versículo 20, porque fostes comprado por preço. Vocês lembram disso? Vocês estavam nas mãos do maligno e por sangue precioso do Salvador, vocês foram redimidos. Agora, pois, glorifiquem a Deus até no corpo. E o que dizer de Atos capítulo 7, versículos 48 a 50, quando Deus usa o seu servo também para confrontar a religiosidade pagã. E aqui nós encontramos, meus irmãos, a palavra do Senhor narrando que Deus não habita, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso?
A resposta: não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O Senhor está dizendo: porque vocês resistem ao Espírito Santo? Porque vocês querem viver como os pagãos, que edificam um templo físico, porque não são vocês o próprio templo, e o coração de vocês o próprio altar. Lucas capítulo 11, nós encontramos no versículo 28, palavra do Senhor Jesus Cristo dizendo: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Qual é o edifício bem ajustado? É aquele edifício que, uma vez fundamentado em Cristo, guarda a palavra de Cristo, vive em obediência a Cristo. Meus irmãos, não por nós, mas por aquele que é o fundador, construtor, edificador, supervisor desta obra que é a igreja tem grande valor. Eu imagino que, se você estiver diante da possibilidade de pagar para conhecer uma exposição de Van Gogh, de Cândido Portinari, no estado de São Paulo, onde Portinari foi criado, há um museu na cidade de Brodowski com a sua obra. Eu imagino que você paga caro antes de saber o que há lá dentro. Porque o nome Van Gogh, o nome Cândido Portinari te diz: a obra dele é bela. Eu quero pagar antes de ver, eu quero pagar para ver, porque o nome já me garante que eu verei uma obra bela. A igreja é isso, irmãos. Ao sabermos que a igreja está fundamentada em Cristo, e unida a Cristo, e é cuidada por Cristo, nós temos que dar todo o valor, porque é obra de Cristo. Talvez você, em algum momento, de modo carnal, esfriou no relacionamento com Deus, deixou de ler a palavra, deixou de orar, deixou de viver na alegria da reunião dos santos. Você começou a encontrar motivos para desprezar a igreja que Cristo nunca desprezou. E talvez você tenha começado a encontrar argumentos do tipo: mas o pastor não me visitou em minha casa, mas o professor da escola bíblica passou por mim na rua e não me cumprimentou, mas na igreja há hipócritas, mas na igreja há pessoas que falham, mas na igreja há tantos defeitos. Você precisa lembrar que, buscando em Deus visão espiritual, você olhará muito mais para aquele que é o autor da igreja do que para aqueles que são parte da igreja. Eu não estou dizendo a você que a igreja deve se conformar com o pecado, mau testemunho, com aqueles que são instigadores de contendas. Não, a igreja deve discipliná-los, deve corrigi-los, deve exortá-los, e é o que estamos fazendo aqui pela pregação da palavra. Mas, meu irmão, você precisa ter uma visão espiritual da igreja, e lembrar-se muito mais de quem pensou a igreja, de quem desejou que a igreja fosse o seu corpo, de quem ama a igreja, de quem morreu pela igreja, de quem virá buscar a igreja, de quem mantém a igreja como um edifício bem ajustado. A palavra de Deus não falha, é um edifício bem ajustado. Talvez, no momento em que você que pensa assim da igreja e despreza a igreja, estiver mais próximo do Senhor, você conseguirá perceber que a igreja será melhor se você for um crente melhor. Irmãos, não há nada mais carnal do que um grupo de membros de uma igreja se reunir para falar mal da igreja. E carnalmente se retira da igreja o grupo e diz: vamos falar mal da igreja agora. Ué, não são membros da igreja? O que estão fazendo para que ela seja mais santa, para que ela seja melhor? Aliás, eu entendo que Satanás bate palmas, aplaude uma reunião de crentes que fala mal da igreja. Pastor, o que faremos então com os problemas da igreja? Você orará, você exortará quem está em pecado, você participará das assembleias para que a igreja tome decisões que a façam melhor, mas você não deverá se reunir para usar a sua boca
para destruir aquilo que o Senhor Jesus Cristo edificou com muito amor. Satanás sempre estará invisivelmente aplaudindo a reunião que está falando mal da igreja. Um grupo de crentes destruindo a igreja, com prazer, contando as últimas novidades infernais, porque estão falando mal daquilo que Cristo Jesus edificou. Eu não estou falando, irmãos, da falsa igreja. Existe uma falsa igreja que não serve a Jesus Cristo e não prega o Evangelho. Mas se a sua igreja, e essa igreja é assim, serve a Jesus Cristo e prega o Evangelho da verdade, não admita reunir-se com um grupo para falar mal da igreja. Satanás, eu volto a dizer, estará na arquibancada batendo palma, feliz demais com a sua vida, toda vez que você fizer isso. Não por conta dos membros, não por conta dos líderes, mas por conta daquele que criou a igreja. Vale a pena valorizar a igreja. Aliás, irmãos, eu durante toda a vida estou na igreja de Jesus. Meus pais que me acompanham aqui na transmissão, Jair e Antônia estão aí na transmissão, me concederam a maior de todas as heranças, que foi a pregação do Evangelho e o amor pela igreja de Jesus. Então, irmãos, eu acredito que depois de pouco mais de 40 anos de vida, poucas coisas me surpreenderão na igreja. Eu continuo concluindo que a igreja fez por mim muito mais do que o quase nada que eu fiz pela igreja. Eu não tenho dúvida disso. Não sei qual é a sua visão sobre a igreja. A minha conclusão, depois de mais de 4 décadas de vida, sempre na igreja, não houve um dia, desde a conversão a Cristo, na infância, que eu tenha deixado de ser a igreja de Jesus. Não houve um segundo de desvio, de negação da fé, de abandono da igreja, não houve. A minha conclusão é: me perdoa, Senhor, porque eu fiz quase nada pela tua igreja, e a tua igreja fez tanto por mim. Como a igreja de Jesus tem me abençoado, irmãos. A igreja de Jesus me abriu os olhos para verdades espirituais e até intelectuais, que eu não conheceria se eu não fosse membro de uma igreja séria, de uma igreja bíblica. Bendito dia em que Deus incomodou os meus pais para entrarem no templo da primeira igreja batista de Feira de Santana, igreja co-irmã da nossa. Que alegria, meus irmãos, quando retorno àquela igreja, e às vezes retorno para pregar lá, e ver aquelas salas nas quais eu fui instruído na escola bíblica, e aquele templo em que ouvi homens de Deus pregando o Evangelho. Eu me envergonho, porque eu fiz quase nada pela igreja, tanto que a igreja fez por mim. Irmãos, a igreja de Jesus precisa ser valorizada. Volto a dizer, não por conta do pastor e dos membros, mas por conta do Senhor da igreja. Não é possível que a obra de Jesus não encante os servos de Jesus. Quem está unido a Jesus amará aquilo que vem de Jesus, dará a vida por aquilo que é do Senhor Jesus. E digo mais aos irmãos, e em especial a bela ala feminina da nossa igreja, porque a ala masculina é feia mesmo aqui na igreja, mas a ala feminina é muito bonita. É bom dizer isso, porque os homens aqui sorriem e as mulheres também. A ala masculina aqui, irmãos, me leva a pensar que as mulheres aqui não oram, mas os homens oraram muito, porque a reunião das mulheres mais bonitas de Divinópolis é essa igreja. Nessa altura os irmãos já estão dizendo, esse pastor não é bobo, né? Já ganhou aí toda a ala feminina. Mas irmãs, que gostam tanto, que valorizam tanto a ornamentação, o acabamento, a decoração, a palavra de Deus diz que a igreja é assim. É um edifício bem decorado. Sabe aquele edifício bem fundamentado, bem construído, mas sem acabamento, sem pintura, sem uma pele de vidro bonita, sem uma identificação do número brilhando de inox, né, Alex? Tem que ser. A palavra de Deus diz, olha, a igreja é um edifício bem fundamentado, bem construído e bem acabado, bem decorado. Paulo fala isso, irmãos, para pessoas que viviam em Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia. E por que essa informação é importante? Porque nesta que era a 4ª maior cidade do Império Romano, estava o templo da deusa Diana, que foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O anfiteatro, como era chamado pelos pagãos,
do templo da grande deusa Diana reunia 20.000 pessoas. Como os cristãos poderiam concorrer? Simplesmente não concorreram, porque não criam que o edifício bem ajustado do Senhor seria uma construção como o templo de Diana. Vejam 1 de Pedro capítulo 2, como eu prometi, versículos 4 a 8. 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 a 8. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião. Eu estou lendo o versículo 6, mas vamos começar do versículo 4. Chegando-vos para ele, que é Jesus, a pedra que vive, pedra viva, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, e foi visto por muitas e muitas testemunhas. A pedra que vive, rejeitada, os judeus o rejeitaram, injustamente o julgaram e o crucificaram, sim, pelos homens, os homens fizeram isso, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele foi eleito o Salvador, foi escolhido o Salvador. Versículo 5, também vós mesmos, ó crentes, como pedras que vivem, pedrinhas sobre essa grande rocha que é Jesus, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais. E aqui Pedro está dizendo: os pagãos oferecem ainda sacrifícios que envolvem até a morte de pessoas, mas vocês não. Vocês agora, porque são o templo do Espírito, vocês apresentam sacrifício espiritual, porque isso é agradável a Deus, e vocês o fazem por meio do novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, pedra principal, irmãos, esteio, cumieira, sustentáculo, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. O Evangelho é o poder de Deus, não devemos nos envergonhar. Continuando, o versículo 7 diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Os líderes religiosos de Israel, eles que deveriam edificar o povo na palavra de Deus, eles rejeitaram a principal pedra, o centro das Escrituras, o alvo maior do plano de salvação, que é o Messias. Rejeitaram, mas essa que eles rejeitaram veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então a palavra de Deus mostra que o edifício espiritual, que é a igreja, é mais belo do que o templo de Diana, que acabou, que foi destruído, que passou, que nós não mais conhecemos, a não ser por poucos relatos, inclusive da Bíblia, e por alguns achados arqueológicos. A igreja é maior e mais bela que o templo da deusa Diana dos Efésios. Esse edifício bem decorado, segundo aquilo que Paulo diz da parte de Deus, que está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito, deve, portanto, viver em amor. O mundo há de olhar para a igreja de Jesus e dizer quão belo é o amor que eles nutrem entre si. Esse povo deve testemunhar de Cristo com santidade. O mundo deve olhar para a igreja e dizer: vejam a beleza da vida dos crentes, vejam como eles vivem, o que eles falam, vejam como eles procedem, vejam a integridade de caráter, vejam que só pode existir Deus, porque se Deus não existisse, seria impossível explicar a retidão dessas vidas. Esse edifício bem decorado será aprovado pelo Senhor, será aprovado por aquele a quem servimos, a quem pertencemos e com quem eternamente viveremos. C.S. Lewis, naquela obra tão conhecida que eu recomendo a todos os crentes leiam, nós temos na biblioteca da nossa igreja, Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis diz assim, ele está falando sobre fé, sobre crer em Deus, como conhecer a Deus, como ter certeza da existência de Deus. E aí C.S. Lewis diz assim: o único instrumento verdadeiramente adequado para conhecer Deus é a comunidade cristã como um todo, a comunidade dos que juntos o aguardam. Quer conhecer a Deus? Conheça o povo dele.
conheça um povo que crê de tal modo nele, que o aguarda para breve, a sua volta para breve. Nós somos, irmãos, este povo, este edifício em Cristo bem ajustado. Nós somos este plano de Deus cumprido, a sua igreja gloriosa, que exalta o Senhor Jesus Cristo neste mundo desfigurado pelo pecado. Valorizemos, portanto, essa nossa condição de edifício espiritual em Cristo Jesus. E a PIB é uma parte desse edifício. E você é uma parte da PIB que é parte desse edifício. Olhemos para a palavra de Deus, com gratidão, louvor e em temor, buscando do Senhor meios para que vivamos de modo santo, evangelizando os perdidos, como um edifício em Cristo bem ajustado. Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Você que está em casa, ore conosco. Nós temos mais de 70 dispositivos eletrônicos ligados a nós nesse momento, muitas pessoas